Muito bem. Vocês podem confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Tela azul cheia? Para mim, Sim, tranquilo. sim. Tá vendo direitinho. Ótimo. Então tá Límpido, ótimo. límpido, entendi. Então tá perfeito. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Muito bem. Bom, nós estamos fazendo agora aqui a terceira sessão, né, do treinamento de missões, que tem por tema Ide até os confins da Terra. E o que nós temos aprendido até essas primeiras duas sessões, e nós aprendemos 6 ferramentas, né, que são as ferramentas relacionadas a missões, a evangelismo, a multiplicação de igrejas, né, e a propagação do evangelho. E hoje nós vamos passar as ferramentas 7, 8 e 9. Né? Não se esqueçam, né, tendo a oportunidade, vocês assistam, né, a primeira sessão, a primeira aula, onde nós temos as 3 primeiras ferramentas, a segunda também, para recapitular. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao material, eu gostaria de ter o material, não estou conseguindo acessar, só mandar uma mensagem e nós vamos disponibilizar aí o link para que vocês possam baixar todo o material. E também ter a apostila, é muito importante, né? Vocês tendo a apostila, se tiver a oportunidade de imprimir, isso ajuda muito no aprendizado e faz com que seja mais produtivo, mais efetivo, né, o modo de aprender. Então a ferramenta hoje é a ferramenta número 7 e o nome dessa ferramenta é os 3 terços. Os 3 terços. Interessante, porque o próprio nome da ferramenta já parece ser uma fração, né? 1 terço, 2 terços, 3 terços. Vamos descobrir o que é essa ferramenta e como que ela funciona, né? Ah, a gente percebeu que todas as ferramentas que a gente está apresentando e a gente está estudando e discutindo, né, elas fazem parte de um quadrante, né, dentro desse padrão de liderança. Então, primeiro, né, quando a gente estudou ali a ferramenta número 1, que envolve compreender o mapa de relacionamentos, né, o mapa relacional, depois a pessoa de paz, né, essa parte ela envolve o quadrante do campo vazio, né? Depois, quando a gente começa a falar em testemunhos e começa a usar ferramentas que são estratégicas, né? Os 3 círculos, como apareceu a ferramenta 4. E a hora de bater o martelo, a hora de começar a falar sobre batismo, né? Uma declaração de fé e conversão real. Então a gente já percebeu que nós estamos tratando de um campo semeado, né? O evangelho já foi propagado. Depois, quando a gente começou a falar sobre crescimento, e aqui envolve tanto o crescimento espiritual de uma pessoa que está sendo evangelizada, né, e de um membro da igreja, né, de um amigo que está sendo discipulado. Então, essa fase do crescimento tem a ferramenta 6, que é a ferramenta 411, né, que são as 4 perguntas chave ali, e a gente também utiliza, né, uma folha para poder exemplificar isso. E depois a ferramenta 7, os 3 terços, que é o que a gente vai ver agora, e a gente ainda está no quadrante que envolve crescimento. E aí as próximas ferramentas, todas elas, né, a 8, a 9 e a 10, elas vão estar no quadrante colheita. Então, campo vazio, campo semeado, campo de crescimento e o campo de colheita. Para a gente poder trabalhar nesse círculo de liderança, né, e atuar nesses 4 campos, né, é necessário que se utilize essas 12 ferramentas, que é o que a gente está aprendendo. Claro que é muito difícil memorizar, né? Puxa, que ferramenta que eu vou usar agora? Eu nem lembro mais qual é a ferramenta, não estou lembrando nem o que tem dentro dessa ferramenta para poder aplicar. Então, o intuito aqui não é a gente memorizar e decorar absolutamente nada para ser aplicado aí no evangelismo em missões, né? Mas o grande objetivo é a gente aprender os conceitos, né? Que lição que tem dentro, né, dessa,
dessas mensagens, né, que essas ferramentas trazem. E aí, quando a gente começa a compreender, a gente percebe que a gente pode aplicar as ferramentas independentemente, a gente começa a aplicar ferramentas por hábito, né? É, começa a fazer parte do nosso dia a dia, cada vez que a gente tem uma oportunidade, e Deus nos dá uma oportunidade de falar de Jesus, né, de compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, e nos dá a oportunidade de semear na vida de alguém, né? Essas ferramentas e a própria palavra de Deus, ela surge na nossa mente e quando a gente percebe está fazendo de modo automático. Então essa que é a grande bênção. Eu quero que vocês mantenham algo em mente que é muito importante, né? Quando a gente olha para um treinamento como esse, né, ele vai estar ali dando indicações, né, mostrando um passo a passo, são essas coisas que a gente está vendo. Mas o grande intuito é que a gente consiga entender qual que é a profundidade da mensagem que tem, né? Dentro, quando a gente conecta um estudo que é estruturado, né, com a palavra de Deus, com os exemplos bíblicos que nós temos, com os testemunhos que nós compartilhamos aqui durante o treinamento, e aí a gente percebe que de tudo isso começam a surgir frutos, né, que são em prol do reino de Deus. Mas o mais importante é que a gente não fique simplesmente pensando, puxa, então eu entendi, eu vou discipular alguém, eu estou em tal fase do discipulado. Não apenas isso, mas que a gente possa realmente absorver isso, essas lições, para as nossas próprias vidas. Né? Que a gente possa realmente, nós, em algum momento, olhar para Deus e falar: Senhor, hoje eu estou numa situação que eu estou me sentindo um campo vazio. Né? Eu estou precisando trabalhar um mapa relacional com Deus. Né? E aí, a partir disso, a gente vai poder, de fato, alcançar pessoas que estão dentro do nosso mapa relacional. Né? Então, a gente olhar para o campo semeado, os testemunhos, né, que a gente pode entregar para alguém, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e começar a pensar assim: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, como a palavra de Deus nos ensina. Né? Então a gente começa a lembrar de tudo que Deus tem feito por nós primeiro, de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado. E a partir dali a gente começa a falar: puxa, quantos testemunhos eu tenho, né? Quantas bênçãos eu tenho para compartilhar do amor de Deus sobre a minha vida, né? Eu preciso realmente despertar esse desejo, né, de falar o que Jesus tem feito por mim. Mas para isso nós temos que buscar a nossa própria espiritualidade, né? Crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Senão a gente corre o risco de aprender é, lições, aprender conceitos que envolvem missão e evangelismo, mas na hora de aplicar fica muito difícil se nós mesmos não estivermos com o coração preparado e com todas essas ferramentas ativas, primeiramente em nós. Né? Então, sempre mantenha isso em mente. Né? Primeiro, missões e evangelismo começa dentro de nós, né? Que estamos sendo preparados para o campo. Né? E o campo ele pode ser até os confins da terra, como a gente pôs no tema, e pode ser o vizinho do lado, né? A porta ao lado. Então, nós estamos sendo preparados para poder propagar o evangelho, já estamos preparados, tem pastores aqui, pessoas que com grandes testemunhos, que já compartilham do evangelho e já ganham almas para Jesus, mas ao mesmo tempo que nós vamos discipular pessoas, nós temos que fazer também um autodiscipulado, né? Cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, para que a gente não fique na teoria, mas que a gente possa de fato aplicar tudo aquilo que Deus tem preparado através da sua palavra. Só para poder pegar aqui um pequeno resumo do que a gente falou aqui nas últimas ferramentas, né? Então, quando a gente falou sobre a ferramenta 411, que são aquelas perguntas, né? O que, como, porquê, né? Do Evangelho, e a referência está em Atos 5:42, né? Que todos os dias, no templo e nas casas, eles não paravam de ensinar e de pregar a Cristo. Então, é isso que a gente tem que manter em mente quando a gente fala sobre crescimento, que o Evangelho ele é pregado na igreja, mas o evangelho é pregado nas casas. A gente olha para a palavra de Deus e percebe. Eu sempre escuto a palavra na igreja, mas eu nunca escuto a palavra em casa. Eu sempre prego na igreja, mas eu nunca prego em casa. Então a gente precisa vir aqui para a palavra, ó, Atos 5:42. Eu preciso pregar para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para um visitante que venha na minha casa, da família. Né? Lógico que, às vezes, né, até o pastor Paulo deu o exemplo disso, a gente está
reunido com a família e não teve nenhuma oportunidade de entrar numa pregação do evangelho, a gente vai lá e atropela, então a gente acaba afastando as pessoas. E ele ensinou bastante, o pastor falou sobre isso, então a gente espera a oportunidade. E alguns virão, alguns vão ser atraídos pela palavra de Deus e outros talvez não estão prontos ainda, vão ficar um pouquinho mais para outro canto. É normal, mas o que, que nós temos que ter em mente aqui, ó, todos os dias, a igreja que cresceu, a igreja que estava cheia do poder de Deus e cheia do Espírito Santo, era todos os dias, seja no templo, seja nas casas, o evangelho está sendo pregado e o evangelho está sendo ensinado. Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo ensinado. E aí, quando a gente chega agora nessa ferramenta que a gente vai falar sobre os 3 terços, então, basicamente, né, existe uma fase é, e, uma, e uma necessidade para que haja crescimento, que é regar, né, que é água. E existe algo que é necessário para que uma planta cresça, né, para que haja crescimento da semente que foi semeada na terra, que é ela receber nutrientes, né? Por isso que está mostrando aqui uma espécie de adubo, alguma coisa assim. Né? Então, a igreja, né, ela vai ser nutrida quando, de acordo com a palavra de Deus, de Atos 5:42, o evangelho estiver sendo compartilhado nas famílias, nas casas, né, não apenas na igreja. Então a gente percebe aqui algumas citações, né, Priscila e Áquila, né, a igreja estava dentro da casa deles, né? Aristóbulo, acho que é o nome que está em espanhol, mas igreja sendo pregada dentro da casa, né? Lídia, a gente falou bastante, Ninfas, Filemon. Então nós temos, quando a gente fala sobre casa de paz, né, a nossa igreja tem isso, ou quando a gente fala em célula, quando a gente fala em culto no lar, são vários nomes, né, pequeno grupo, tudo isso são coisas que são feitas com base bíblica, né? Muitas igrejas acabaram, como se diz, acabaram negando essa, essa prática, né, dos cultos dos lares, de célula, alguma coisa, até achando que isso não era uma coisa adequada, mas a gente percebe que a palavra de Deus, ela de fato ensina. Hoje mesmo, enquanto nós estamos aqui, né, falando sobre a palavra de Deus, algumas pessoas, né, estão escondidas nas suas casas e fazendo cultos é, de modo oculto, né, escondidas, porque senão serão perseguidas e até mortas. Né? É isso que a gente fala muito quando fala em missões, né? A perseguição ao cristão. Né? Então, a China é um país que acontece bastante isso, na Índia, em alguns lugares, né? A Coreia do Norte, então, esses países que estão na janela 1040, o culto no lar é essencial para que exista o evangelho, para que exista a propagação do evangelho. Se não for células, não existe igreja, porque lá não vai ter o templo. Né? Então, a gente precisa manter isso em mente, o quanto isso é importante ao redor do mundo, mas o quanto isso é importante na nossa própria casa. A nossa casa tem que ser uma casa onde a igreja esteja inserida. Né? Se estamos na igreja, louvamos a Deus, pregamos a palavra, se estamos em casa, fazemos isso também com a nossa família. Então, pratiquem isso, faça culto no lar só com a família, só um casal, não tem problema, vai ser uma grande bênção e vai haver grande edificação nos lares. Né? Tem aqui uma, uma comparação, né, do que pode acontecer com um cristão que não compartilha o evangelho, né, e se ele se perder no meio da multidão, a tendência é que ele realmente seque. Né? Então, existe algo, né, que é muito fundamental na palavra de Deus, que é assim, né, o crescimento, o dar frutos, a multiplicação, a planta, né, quando Deus criou uma planta, e algo muito interessante que a gente vê na palavra de Deus é que nós somos comparados a árvores, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse assim: vós sois árvores, né? E o meu pai é o agricultor. Então ele fala: toda árvore que não dá fruto, né? Ele corta e lança fora, né? Mas a árvore que dá fruto, né? Ele limpa para que dê mais fruto, ele purifica para que dê mais fruto. E quando a gente olha para uma planta, né, no estudo aí da botânica, a gente percebe, né, uma semente ela vira uma planta que cresce, dá o seu fruto e depois tem outra semente, né, e aquela semente vai de novo dar outro fruto e isso é um ciclo. Então, quando a gente olha para uma situação
né, de alguém que não dá fruto, ou seja, não multiplica o evangelho de maneira alguma, né, nem via mensagem, é, nem enviando pessoas, nem sendo agente participante de missões, ela tem uma tendência a secar. Né? Então, quem preparou realmente essa comparação dessa imagem aqui, estava com certeza relacionando com aquela figueira, né, que Jesus ele procurou ali um figo, né, e não encontrou, porque não era tempo, né, daquele fruto. E aí Jesus disse: "Eu nunca mais saia fruto de ti", né, porque não tinha dado fruto e aquela planta se secou imediatamente. Então, a ideia de não dar fruto é algo que é perigoso. Né? Nós, quando estamos nos reunindo, como a gente está fazendo agora, e a gente está se propondo a aprender, a buscar o conhecimento, a, a, a não nos limitar à zona de conforto, né? A gente está, de fato, já produzindo frutos diante de Deus. Né? E o Senhor, Ele vai preparando planos para que haja multiplicação, né? Para que haja conversão, para que haja frutos no reino de Deus. Então, nós sabemos a importância de pregar o evangelho e o risco de não compartilhar o evangelho. Pastor Alexandre, Pode falar, meu pastor. meu pastorzão, Pai Senhor a todos, Paz do Senhor. glorificado por estar junto com os senhores. Essa palavra que aí ela é excelente demais, a questão dessa visão quando nós temos desse ato de Cristo com essa figueira, né? A gente percebe que a figueira ela tem seu tempo para dar os seus frutos. Eu creio ali, na minha concepção, que Cristo estava mostrando para os discípulos, apóstolos, ensinando ele, que a salvação ela é atemporal. Não precisa de tempo para se falar da palavra de Deus. Não precisa de tempo. Então, a todo momento temos que estar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu entendo a É expressão, eu verdade. fiquei com figueira. Ó, a figueira, eu vou esperar ainda o tempo dela frutificar para eu comer do fruto dela. Muito pelo contrário, vocês têm que ser atemporal. Não precisa de tempo, não. Em todo momento temos que pregar o Evangelho. Em qualquer oportunidade, qualquer necessidade, tem que, como pregadores, como conhecedores da palavra de Deus, tem que multiplicar o evangelho, como o senhor falou aí, propagar a salvação. É verdade, É isso, meu pastor. pastor. É minha concepção, né? Meu entendimento. Uhum. Não, está corretíssimo. Está corretíssimo. E aí a gente, às vezes, pode acontecer de não propagarmos o evangelho, né? De repente a gente pode olhar e falar, puxa, faz muito tempo que eu não, né, nem você ficar medindo quantas almas você ganha, mas o quanto nós temos pregado o evangelho, né? Quanto a gente tem aproveitado cada oportunidade, como a palavra de Deus nos instrui, né? Então, se a gente olhar para trás e falar, puxa, eu não tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado, né? De dar esse fruto, né? De propagar o evangelho, de cumprir o propósito de vida para qual eu existo, né? Então, nós temos que reconhecer, falar, nós estamos doentes, a gente está uma planta doente, infrutífera. É hora de buscar cura em Deus, é hora de buscar restauração e é hora de realmente nós estarmos prontos para poder cumprir o ID de Jesus. Né? E o ID envolve ID, fazer discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, é a palavra de Deus. Nós temos que, de fato, viver esse lado fundamental do Evangelho. Né? A gente percebeu aqui na última ferramenta, a ferramenta 6 que era 411, né? Então tinha aquelas perguntas, o porquê, o como, por que, que o evangelho precisa ser compartilhado, por que compartilhar, né? E aí pegamos ali aqueles ciclos, né? E quando a gente começa a responder primeiro para nós mesmos, né? Por que compartilhar o evangelho, para quê, como compartilhar, com quem compartilhar, quando a gente começa a refletir sobre esses tópicos, né, que as ferramentas trazem para a gente fica impulsionado a pregar a palavra. Isso que é uma coisa boa de se estudar, de se fazer um treinamento, um curso voltado para missões e evangelismo. Né? Aquilo fica cravado na nossa mente. A palavra de Deus nós já meditamos de dia e de noite, como a própria palavra nos ensina. Mas quando a gente olha e fala, puxa, olha só, tem uma estrutura ali formada e eu acabei percebendo agora que na minha vida acabou tendo uma oportunidade
que ela casa, né? Ela é idêntica a uma situação do que foi compartilhado no treinamento em que a gente estava discutindo no curso. Então a gente tem a tendência a de fato executar, a não ficar mais vivendo de modo passivo, né, o evangelho passivo, mas do contrário, vivendo o evangelho ativo, né, o evangelho que dá frutos. Novamente aqui a passagem de Atos 5:42, né, falando sobre a ferramenta 4.1, e agora a ferramenta 7, que é dos 3/3, envolve fazer parte de um pequeno grupo de crescimento. Então aqui vai estar, de fato, né, o foco aqui fica um pouquinho mais para crescimento de igrejas, né, que também está vinculado ao evangelismo, que também está vinculado a missões, né, mas tem um foco mais próximo de crescimento de igrejas e a igreja crescendo nas casas. Então, para a gente poder entender aqui o que, que é a ferramenta dos 3/3, né? Então, como que a gente vai memorizar, vai aprender, vai colocar em prática, né? Eu achei bastante bacana essa abordagem, né, que a gente consegue ver nos slides, porque e tanto na apostila também, porque sempre nos dá uma instrução para a gente poder desenhar. Pega ali uma folhinha, desenha, faz um símbolo, faz um quadrado, né, faz um círculo, e a partir dessas técnicas, a gente começa a construir alguma coisa no papel, e quando a gente olha para o que a gente desenhou, para o que a gente escreveu, a gente percebe que aquilo ali forma um sentido, e aquele sentido é uma ferramenta poderosa para que a gente venha fazer acontecer, né, a pregação do evangelho, discipulado, evangelismo e missões. Então, essa daqui, que é a ferramenta dos 3/3, basicamente, né, ela envolve a gente pegar uma folha, que deixar ela na horizontal, separar em 3 colunas, e aí a gente começa a colocar aqui qual que é o componente, né, que vai existir em cada uma dessas colunas. Então, a primeira coluna envolve reunir ou juntar. Então, olha só que interessante. Para reunir e juntar, de acordo com o que está sendo demonstrado aqui, nós temos que olhar para trás. Né? Puxa, reunir e juntar envolve olhar para trás. Então, interessante, olhar para trás envolve olhar para o passado, olhar para as pessoas que nós encontramos, olhar para os campos que estão atrás, né, que nós já atravessamos, e aí a gente chegou numa fase agora de começar a nos reunir, já formou igreja, já formou pequenos grupos, né? E aí a segunda coluna, que é a segunda fase aqui dessa ferramenta, os 3/3, ela envolve crescer, né? Então, para crescer tem que olhar para cima, né? O crescimento ele envolve uma direção também. Então, olhando para cima, crescer. E olhando para frente, envolve o id, né? Então, é o que tem para ser feito e que ainda não foi feito. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhes, né? Uh, essa ferramenta ela envolve o modo como o facilitador pode liderar um pequeno grupo. Então, às vezes acontece assim, né, de alguém pensar, nós temos líderes, pastores, evangelistas, né, participando aí do nosso treinamento, e às vezes a gente pensa, puxa, eu já sou um pastor da igreja, né, que sentido que teria eu virar líder de pequeno grupo? Mas faz todo sentido, né? Quando a gente tem uma oportunidade, de novo, o nosso pastor participou bastante, né, tem participado de todas as aulas, o pastor Paulo também, o pastor Klemer fez algumas menções agora, mas o pastor Paulo ele comentou sobre a questão de formar um pequeno grupo dentro da empresa, né? E eu já tive a oportunidade também de reunir, às vezes com pessoas que já servem a Deus, às vezes com pessoas que foram lá de curiosas para ver como era e acabaram se aproximando de Deus. E eu já ouvi falar de bastante pessoas que fizeram isso também, pastores e evangelistas e simplesmente membros de igreja, né, que nem sequer estão envolvidos no departamento de missões, né, que nem sequer fazem parte de missões e evangelismo. Mas eles foram lá, reuniram, juntaram e daqui a pouco tinha uma célula, um pequeno grupo dentro da faculdade, dentro da escola, dentro da empresa, e isso faz com que realmente comecem a surgir frutos. Né? É um trabalho muito, muito relevante. Então, na parte de reunir e juntar, o que envolve isso? Tempo mútuo, ou seja, tempo junto, né? Ah, quando a gente chega e reúne com as pessoas, a gente não pode fazer com que este momento de reunião ele seja parecido com um ritual. Né? Isso é muito ruim e afasta as pessoas que
que não conhecem, elas vão achar aquilo estranho, esquisito, se a gente começar a falar no linguajar cristianês, né, como eles dizem, e eles não entendem o que a gente está falando, e quer dizer, fica algo, a gente não comunica, né, e evangelho, ele envolve comunicação. Grandes comunicadores, pessoas que são capazes de transmitir mensagens, de falar, consigo falar com crianças, consigo falar com jovens, adolescentes, adultos, idosos, consigo falar com pessoas de diferentes classes sociais. Então significa que essa pessoa ela é uma boa comunicadora. E isso é bom. E quando a gente vai propagar o evangelho, envolve também comunicação. Se a gente não praticar como comunicar o evangelho, né, a gente não vai ter sucesso, né, nessa abordagem. Então, quando a gente fala sobre reunir e começar a formar ali o pequeno grupo, né, esse tempo junto, né, que vai ser gasto, que vai ser desprendido, ele envolve um relacionamento. Então a gente tem que chegar e fazer as perguntinhas: como você vai, como você está, né? O pastor Klemer, quando ele fala na igreja, ele costuma fazer isso, né? Ao invés de simplesmente saudar a igreja, pergunta como é que vocês estão, né? E pergunta para a igreja, e algumas pessoas respondem: então estamos bem, estou bem e tal. Ou acena. Então essa coisa faz com que haja uma interação, né? Como vai, como é que você está, né? E quando a gente faz uma célula, você perguntar para a pessoa como é que foi a sua semana, como é que foi o seu dia, né? Como que você está se sentindo hoje? Né? Você está feliz, está animado, está se sentindo amado, está frustrado, né? Está triste, está com raiva, né? E aí, quando as pessoas começam a compartilhar, e geralmente em células, em grupos, né? Elas tendem a compartilhar os seus problemas, né? As suas dificuldades que elas estão passando e sentindo, e muitas pessoas desabafam, se abrem ali, e esse é o momento em que nós podemos, de fato, atuar, né? Então, a oração, né, pelo assunto que foi compartilhado, e a partir dali colocar em ação, colocar em prática a nossa fé e começar a clamar a Deus para que Ele venha realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. E aí já iniciou ali um momento de comunhão com pessoas as quais estão recebendo a palavra de Deus e o Evangelho. Então, primeira coisa, quando a gente fala, pode falar. Alexandre, só um adendo aí, por favor. Sim. A questão de pequenos grupos, né? Célula, o caso de paz, tem como nominação aí. Uhum. É interessante que surge esse diálogo, como o senhor falou, né? Essa interação e essa aproximação. Eu vou citar aqui o nome da igreja, porque eu já tive a experiência com ela, a Igreja da Paz, não sei se os senhores conhecem, que no Uhum. estado de São Paulo é Paz Church, né? Igreja da Paz. Nós tivemos alguma experiência, um ano estudando com ela. O que eles fazem para. O que eles dizem da célula, que eles trabalham com célula, né? Quebrar a formalidade do estudo. Por exemplo, o que se vai estudar na célula, o estudo é a palavra resumida que se falou no domingo. Né? No domingo. Então, as pessoas, às vezes, quando o líder vai, pega o folhetim todinho, está todo já esmiuçado, né? A pregação do pastor, que foi pregado no domingo, né? Ou do líder que pregou ali, e eles vão estudar aquilo. A gente ouve pessoas dizer, poxa, era o meu desejo fazer essa pergunta, pastor, só que a gente não pode interromper na hora do culto, né? São pessoas que falam que aquele estudozinho deles aumentou mais ainda a fé deles, animou mais eles para estarem no próximo domingo ouvindo, né, o pastor que vai pregar, e se sentem mais à vontade de ir no outro dia para estudar novamente aquela palavra. E surge muita novidade, é muito bom esses pequenos grupos, né? Seja lá como se vá conceitual, nominá-los, mas é excelente demais se reunir. Muito bom, um bom exemplo, pastor. Perfeito. Então, você percebe, né? Aí, esse exemplo que o pastor deu, né, dizendo que às vezes o membro da igreja gostaria até de ter uma participação ou de uma comunhão maior, né, com o pastor da igreja, de chegar e conversar, de discutir a palavra, de compreender, de perguntar, mas fica constrangido às vezes, né? E por quê? Porque aquela coisa que a gente viu lá no começo do mapa relacional talvez não tenha sido tão profundo quanto poderia ser, né? O pastor fez o melhor, os irmãos, os pregadores, né, estão fazendo o melhor, mas ainda é possível aumentar esse grau
esses laços de intimidade, né, espiritual que nós podemos ter uns com os outros, né, em que a gente simplesmente tem total confiança para poder falar, se abrir, né, e falar o que está sentindo ou pensando, e, né, inclusive tirar suas dúvidas também. E esse tipo de comunhão ela é importante. Isso é muito mais fácil, né, de acontecer num pequeno grupo, né, num culto no lar, por exemplo, vamos dizer assim, do que numa igreja grande, né? Então, justamente, é o que mostra aí essa necessidade, né? Claro que o grande fundamento do que a gente está discutindo aqui é a formação de um grupo ou de um culto no lar, por exemplo, para que possa, de fato, trazer alguém para próximo de Deus e depois essa pessoa ser inserida na igreja, né, fazendo parte da comunhão e com os irmãos, e mesmo que hajam cultos nos lares, que é uma coisa muito boa, mas o foco é que ela esteja de fato na igreja, né? Mas quando alguém decide fazer trabalhos que envolvem as células, né, envolvem ah, o crescimento da igreja, em que distribui-se cultos nos lares, né, para os líderes de célula, e naqueles cultos eles trazem pessoas não crentes para assistirem, os vizinhos, amigos, familiares, né, isso tem demonstrado um crescimento das igrejas em todo o mundo, né, que é algo que de fato funciona, de fato traz pessoas para próximos de Deus, e isso e muito tem a ver com a intimidade que as pessoas têm de se abrir e de falar no pequeno grupo. Pastor, Oi, eu pastor. queria, Pastor Paulo, Rio de Janeiro, Ô, pastor deixa Paulo, eu... tava demorando, hein, pastor? Hoje estava quietinho aí. Não, é porque eu prefiro mais ouvir, porque quem fala muito tem que dar muitas explicações, né? Então, o que sobre os cultos domésticos, célula, Uhum, a, a gente tem que deixar a pessoa da casa falar, né? A gente entra, uhum. como é que você está, como está tudo bem, coisa e tal, e ela vai começar a colocar os problemas dela. Não, a gente não podemos interromper. Deixar, às Muito vezes ela bom. quer desabafar, às vezes quer falar dos problemas dela, não tem com quem falar, entendeu? Por Uhum. isso que ela cedeu o lar dela para esse culto, entendeu? Fazer esse culto doméstico, e essa pessoa que está cedendo a casa, ela não é evangélica, não é cristã. E a gente tem que pedir Uhum. a ela que convide seus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. E nós não Verdade. podemos inundar a casa dela com crente, levar um montão de pessoas. Não, não é isso. Uhum. Entendeu? É levar Perfeito. o mínimo possível de cristãos, né, para poder estar ali, entendeu? E outra coisa também não é deixar ela Uhum. querer fazer um banquete porque as pessoas estão indo para lá. Não, nós vamos levar a palavra e deixar ela desabafar, deixar ela falar. Aí a gente entra com Jesus, entendeu? Eu penso assim Muito dessa bom. maneira, tá bom, meu pastor? Muito bom, pastor. Obrigado pelo complemento. E é justamente o que o pastor está falando agora é essa coluna, né, esclarecida, né? Eu não ia aprofundar nesse ponto, então eu agradeço o pastor por ter colocado assim nesse nível de profundidade, porque realmente complementou esse ponto número um do tempo mútuo, né? Acabou sendo um treinamento aí para todos nós, de novo envolvendo a comunicação, né? A comunicação ela não envolve só falar e falar, né? Mas ela envolve ouvir, como o pastor disse, né? Então, muitas vezes uma pessoa que convida, né, nos convida para fazer um culto no lar, tudo que ela precisa é ser ouvida. Só dela falar o que ela está passando, ela já começa a se sentir melhor, né? Então imagina só, pegar aquilo que ela falou, ouvir com paciência e depois que ela terminou realmente de falar, falar, pronto, agora nós vamos tratar isso, né? Tratar com o evangelho, com oração, com Cristo, né? Com tudo aquilo que a gente pode fazer pela pessoa. Então, ato de amor, como está sendo mostrado, né, na figurinha aqui, e ao mesmo tempo, mais uma vez, o pastor colocou um ponto que envolve sabedoria, né? Se a gente tiver muito boa vontade para fazer missões, para fazer evangelismo, muito amor no coração para poder fazer, mas não tiver sabedoria, existe o risco de colocar aquele trabalho a perder, né? Por exemplo, se a gente chegou e só quis impor como que é o culto e acabou, eu estou aqui na graça e está no óleo, né? Aquelas coisas que às vezes a gente fala e não houve sabedoria para ouvir a pessoa, né? Então, muito bom, ponto que o pastor falou, né? Tempo mútuo envolve isso, você
pode perguntar para a pessoa como ela está, mas envolve ouvir. E depois que ouvimos, depois que oramos, né, por aquilo que foi falado, nós podemos de fato transformar o momento num culto, né? Então o culto ele envolve adoração. Então nós podemos realizar cânticos, né? Podemos realizar outros momentos de oração, de exaltação ao nome de Jesus, né? E nessa mesma etapa em que a gente está se reunindo, envolve o apoio de amor, né? O apoio amoroso, como está escrito aqui, da semana passada, né? Como foi tá escrito aqui, né? Como foi com o seu eu farei, né? Aí já é um detalhe que é uma pergunta para a gente não fazer para a pessoa que está na casa, mas é para fazer para nós mesmos, né? A gente está numa definição de falar assim, puxa, fizemos ali uma discussão aqui no treinamento, né, alguns dias atrás, e a gente se motivou, não, eu vou evangelizar, eu estou aqui estudando material, estou estudando a palavra de Deus, estou orando nesse propósito, estou sendo preparado, eu vou fazer, né? Mas aí é hora da gente começar a fazer as perguntas, né? E como é que está a sua atitude, né? Então nós não só podemos ajudar alguém que está sendo discipulado com essa pergunta, né? Como que aquilo que você está se propondo a fazer, como é que você está hoje, né? Semana passada você estava com um sentimento, como é que ele está hoje? Você estava com um pensamento de se batizar, por exemplo, e fazer isso, né? Como é que está esse pensamento hoje? Então é assim que a gente vai avançando. E para nós, como que a gente foi avançando nos objetivos aí que foram definidos, né? Então, quarto ponto que tem aqui nessa parte sobre a reunião é manter o coração e a visão em Deus. E isso envolve Bíblia, né? É de Gênesis e Apocalipse, né? A gente, quando vai discutir um treinamento como esse, ou vai discutir um estudo, né? A gente sempre tem que se preocupar com isso, né? Inclusive, eu peço sempre que os irmãos, eu sou muito, absolutamente aberto para esse tipo de, de abordagem, né? Se vocês enxergarem, puxa, o pastor falou algo e não está bem de acordo com a palavra, e vocês me corrigirem com isso, eu vou ficar eternamente grato. Porque isso, a Bíblia diz que quando o sábio ele é corrigido, então você ganhou um amigo, na verdade. Então, por favor, vamos garantir que todos nós que estamos aqui, né, estamos compartilhando, de fato, algo que tem base bíblica, né? Então, manter o coração e a visão em Deus de modo bíblico, de Gênesis a Apocalipse, né? Isso envolve quando a gente está no grupo e envolve em relação aos exemplos, né, que nós podemos dar de pessoas que são cristãs, né? Tanto dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, quanto testemunhos de pessoas que servem a Deus na nossa rede de conhecimentos. Então, basicamente, né, quando a gente fala sobre se reunir, envolve passar tempo junto, envolve adorar em conjunto, envolve dar apoio um ao outro, né, e envolve manter a visão espiritual que vai ter a ver com o estudo da palavra de Deus. Aí depois, essa segunda parte, né, aqui foi um terço, né, da folha. Aí o segundo terço, né, que a gente tem aqui, cresça, né? Então, olha só, nova lição bíblica. Então a gente percebe isso até às vezes nos filmes, quando aparece um filme evangélico, alguma coisa assim, eles mostram as pessoas fazendo as reuniões dos lares, né? E sempre alguém abre a Bíblia, né? Abre uma revista de escola bíblica e começa a ensinar, né, a palavra de Deus, a discutir um texto bíblico, a contar uma história bíblica para poder fortalecer a fé da pessoa que está ouvindo. Então, quando a gente passou das conversas, né, do bate-papo, né, do cafezinho, se for o caso, e de repente a gente começou a entrar agora no conhecimento da palavra de Deus, já está acontecendo o crescimento. Por isso que quem lê a Bíblia cresce, né? A Bíblia é alimento e se alimentando nós crescemos de acordo com a palavra de Deus. E aí, quando a gente fala em estudar a palavra de Deus, abrir a Bíblia, né, fazer o que a gente está fazendo aqui, né, um treinamento, um curso bíblico, tem um método que é mostrado aqui, que é o método da espada, né, algo interessante para se perceber. Então, a espada, né, tá mostrando como um símbolo aqui, de um lado tem o homem, né, embaixo, acima tem Deus, e aí, de um lado, do lado esquerdo mostra a questão do exemplo, e do lado direito a questão do mandamento. Então, quando a gente começa a observar, né, tem as perguntinhas aqui para a gente poder compreender a simbologia, né? O que nós aprendemos com Deus? Né? Então existe aqui, de novo, a relação entre homem e Deus.
né? Nós podemos tanto evangelizar utilizando é, esse modelo, quanto a gente pode também aprender para nós mesmos, né? O que, que a gente aprende de Deus, diretamente de Deus, por revelação do Espírito Santo, por revelação da sua palavra, né? A Bíblia, quando ela fala sobre a armadura de Deus, né? Ela fala ali sobre o capacete da salvação, fala sobre a couraça da justiça, né? O cinto da verdade, as sandálias do evangelho, né? E o escudo da fé, até o pastor Klemer mencionou. E também fala sobre a espada do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, por isso, quando a gente percebe que o que tem entre nós, entre o homem e Deus, é um relacionamento, esse relacionamento tem que ter uma espada para poder fazer essa ligação, e essa espada é a palavra de Deus, é a espada do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos com o homem, né? Isso é uma coisa interessante. É possível aprender com o ser humano? Sim, porque existem homens e mulheres de Deus, né? E os quais, muitas vezes, eles dão exemplos, né? Para que nós possamos ter uma conduta, para que nós possamos ensinar os nossos discipulados, né? Caráter e conduta cristã. Né? Então, nós podemos usar exemplos de homens e mulheres da palavra de Deus e homens e mulheres é, que servem a Deus até nos dias de hoje, como nós temos homens de Deus e mulheres de Deus ouvindo e participando com a gente neste momento. Né? Quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, né, não basta nós termos simplesmente uma conduta, mas nós temos que ter uma postura diante de Deus de obediência. Então, por isso que tem desse lado aqui mostrando o mandamento, né? Algum comando para obedecer de Deus, né? Algum exemplo a seguir, né, de alguma pessoa. Então, quando a gente começa a olhar para essas 4 palavras que estão aqui, a gente já percebe que não basta simplesmente a gente pregar um evangelho, falar: a sua vida vai melhorar, Deus vai secar a sua lágrima, tá tudo bem e tudo vai ficar bem. Essas palavras são importantes, mas nós precisamos conduzir as pessoas ao evangelho verdadeiro, o evangelho de acordo com a palavra de Deus. E esse evangelho ele envolve obediência, né? Então, quando a gente já no início da, da disseminação do evangelho, a gente precisa deixar claro, né, que Deus ele envolve mandamentos, ele envolve a palavra, ele envolve. Deus requer algo das nossas mãos, requer que nós façamos algo que são mandamentos para o nosso próprio bem, né, cumprir a vontade de Deus, os estatutos, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, são coisas que Deus preparou para o nosso próprio bem, e nós precisamos usar esse método, né, de explicação para poder alcançar uma pessoa. Né? Dentro aqui do segundo terço, né, vamos falar, são 2 terços até aqui, quando a gente fala o que eu farei, né, e aí vem uma pergunta: o que você pode fazer para obedecer ao que Deus lhe diz para fazer na Escritura, né, dentro da palavra de Deus? Então, muitas pessoas, elas têm, especialmente quando elas estão começando a conhecer o Evangelho, elas têm dúvidas. Elas falam: mas eu não sei, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém. Não, o que eu tenho de errado comigo? Tem alguma coisa errada? Eu preciso obedecer mais alguma coisa? Isso é muito comum, né? E quando a gente começa a abrir a palavra, fala assim: olha, vamos olhar aqui um pouquinho só do que Jesus ensina, né? O que Jesus ele disse, né? Tem muito mais. Olha só, vamos olhar para a palavra de Deus. O Senhor ele disse que se alguém te bater numa face, você tem que dar outra face, que você tem que orar pelos seus inimigos. São coisas que talvez você não conhecia, né? E aí a gente, né, pela direção do Espírito Santo, começa a compartilhar o que de fato dizem as Escrituras, né? E a pessoa passa a não só conhecer, mas desejar obedecer a palavra de Deus por amor, né? Então, geralmente quem está começando a ouvir o Evangelho, quem está se aproximando de Deus, quem acabou de entregar a vida para Jesus e se converteu, ele não sabe muito bem o que fazer, né? E a gente tem o papel fundamental no discipulado para que a gente possa garantir, dentro dessas 3 partes, a segunda, o crescimento da pessoa ou do grupo que está sendo discipulado. E aí depois vem o ir. Deixa eu ver. Depois vem o ir, o id, né? E agora vai envolver o que aqui? A prática do próprio discipulado. Isso aqui é interessante porque traz aqui um resumo, né, dos quadrantes que a gente veio discutindo desde o começo, né?
Então nós podemos aqui descrever, né, quando a gente for colocar em prática o ID, né, todos os pontos que foram colocados dentro do conceito, né, desde a primeira ferramenta, de todas as lições, né, então nós podemos escrever qual que é a grande visão, e a grande visão, ela é uma visão que envolve missões a nível global, missões a nível local, regional, né, em todos os níveis. Os 4 campos nós vimos: campo vazio, campo da semeadura, ficou em espanhol aqui, campo de crescimento e campo de colheita, e no meio a ferramenta, o ciclo, ele envolve a liderança. Então, quando a gente mantém essa prática, né, e essas ferramentas e esses conceitos na nossa mente, ele vira um ciclo, ele começa a se repetir, e daqui a pouco ele começa a fazer parte do nosso modo de pensar, do nosso conceito, da nossa mentalidade. Né? Isso vira uma coisa muito boa. Quando a gente fala sobre definir metas, né, e aí essa palavra é muito mais para nós do que para quem está sendo discipulado, né, porque definir metas é algo fundamental para qualquer projeto que nós temos. Se a gente tem um projeto de vida, a gente precisa definir metas. Se a gente tem um projeto, seja do que for, de carreira, tem que definir metas. Se a gente tem um projeto ministerial, tem que haver metas, senão você não sabe para onde você está indo, que direção que você está tomando. Né? Então, definir metas que envolvem crescimento do reino de Deus é algo que eu acredito que é a coisa mais desafiadora que um ser humano pode fazer. Né? A Bíblia, ela diz assim, né, que aquele que se propôs a trabalhar, se propôs a ter um ministério, coisa boa escolheu. Né? Então, é algo bom, mas é algo que exige dedicação da própria vida, né, em prol do Evangelho, por amor ao Evangelho, amor a Cristo. Então, definir as metas, e para isso tem que orar com ousadia para que haja revelação do Espírito Santo cada vez que a gente for pregar o Evangelho, cada vez que a gente for se dirigir a uma pessoa. Então, eu tenho uma meta, eu quero pregar, eu quero orar por pessoas, eu quero compartilhar o Evangelho, meus testemunhos, né? Eu quero ensinar, treinar, preparar pessoas. Eu quero começar um pequeno grupo na minha família, na minha casa, na minha rede, um grupo de WhatsApp que eu vou, de repente, convidar essas pessoas para se reunirem em algum momento. Mas eu vou, para poder fazer isso, para poder definir uma meta de quantas pessoas vão ouvir o Evangelho, vão receber a mensagem através da minha vida, é necessário oração para que a gente não faça isso sem a direção do Espírito Santo. Uma pessoa pode pregar o Evangelho sem o Espírito Santo? Talvez ela possa pregar. Tem gente que prega o Evangelho por orgulho. Né? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Alguns que pregam Cristo por discórdia, né? Mas ao mesmo tempo ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: não, o que me importa se eles fazem isso? Para mim, o importante é que Cristo se torne conhecido. Né? Então, nós, sabendo que existe esse tipo de postura, até para quem prega a palavra, até para quem busca propagar o evangelho, nós temos que cuidar do nosso coração. Né? Antes de ter qualquer ação, antes de definir qualquer meta, qualquer propósito que venha envolver o reino de Deus, oração para que o Espírito Santo direcione, para que o Espírito Santo dirija. E a partir daí sim nós vamos ser vasos usados na mão de Deus para poder reunir pessoas, para poder proporcionar crescimento na vida de pessoas e para poder ir e alcançar pessoas e enviá-las já, né, pessoas que já estiverem preparadas para que possam dar continuidade à propagação do Evangelho de Cristo. Então, basicamente, são esses os 3 terços, né, formando aí uma página inteira. Por isso que 3 terços, se você pegar na fração 3 dividido por 3 vai dar 1, que é um inteiro. Então, 3 terços é redundante. Falar 3 terços é a mesma coisa que falar um inteiro. Então, está aqui sendo demonstrado, né? Aí tem uma frase aqui, ó, em um pequeno grupo de crescimento, os discípulos têm um espaço para crescer e contar as suas experiências, compartilhando o evangelho lá fora, equipando e encorajando uns aos outros. Isso é uma coisa muito interessante. Né? A gente prega o evangelho, as pessoas vão se aproximando de Deus, elas ainda estão sendo alimentadas ali com leite suave ali, que é o que elas conseguem digerir,
mas a gente já olha para elas contando que Deus vai preparar no futuro para que elas também sejam discipuladoras. Muito bem, esta é a ferramenta número 7. Se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida sobre este ponto, a gente pode ir para a próxima, se vocês não tiverem nada para falar por enquanto. Nós podemos Pastor, avançar para a ferramenta 8. Você pode falar, pastor. muito bem explanado, muito bem explicado, está muito bem mastigado, mas Uhum. eu acho que tudo tem que começar e terminar com oração. Eu acho. Eu tenho certeza disso. Porque sem a Amém. oração não. Mesmo quando a gente vai por lá das pessoas, tá? Uhum. Chega com então, começar com a oração. O nosso treinamento aqui, começar com oração, terminar com oração, né? Muito bom, pastor. Porque eu creio muito no poder da oração, muito no poder da oração, né? E tudo que nós for fazer, orando, ora que melhora, porque sem Jesus não dá. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Pura verdade. Oração é uma chave, né? Como o pastor falou. E às vezes a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, né? Então é a única coisa que a Bíblia fala para não parar de fazer. E quando a gente pensa assim, como é que alguém pode orar sem cessar? Eu vou orar 24 horas por dia, né? Na verdade, é o estado de espírito que a gente fica, né? É de falar com Deus. E às vezes a gente pode até orar em algum momento, orar em espírito, você está ali fazendo alguma coisa e orando, mas o que o pastor falou, inclusive, a gente precisa basicamente aplicar bastante no treinamento. Vamos já na hora que finalizar, nós vamos orar também. É que nós orarmos em conjunto. Porque, embora a oração de uma pessoa, a Bíblia diz, né, a oração do justo ela é poderosa em seus efeitos, e de fato é assim, né, nós podemos orar individualmente, mas quando nós oramos em grupo, eu também acredito, né, como o pastor disse também, isso tem um mover sobrenatural diferente. Né, por isso que a Bíblia ensina-nos a nos reunir, a entrar em comunhão. Então, orar em conjunto, mesmo que seja online, como a gente faz aí quando a gente se reúne mesmo à distância, né? A oração ela é poderosa. O pastor está certíssimo e tem que ser o hábito na vida de todo crente. O pastor falando isso, até eu compartilho que eu recebo às vezes algumas pessoas aqui na minha casa. Nesse momento aqui, o irmão da minha esposa, meu cunhado, ele veio passar uns dias aqui com a gente. Né? Ele mora bem longe, ele mora lá em Goiânia, né? Mas ele não estava, ele mora sozinho, não estava se sentindo bem. A gente falou, não, vem ficar uns dias com a gente aqui, né? Ele pode trabalhar à distância também, home office. E aí a gente teve essa oportunidade de falar, olha, a gente está aqui, você veio aqui, né, na minha casa, e você não pode ir dormir sem a gente fazer uma oração, né? Não, mas vai ser ótimo, vamos fazer então uma oração. E aí, nessa oportunidade, nós já abrimos ali a palavra de Deus, já lemos um versículo, já começamos a compartilhar testemunhos, abençoar a vida dele. Daqui a pouco estávamos de pé orando, colocando as mãos sobre ele, e ele ali recebendo e buscando em Deus. Então, Deus preparou um momento em que estava todo mundo bem cansado, já era quase meia-noite, e a gente falou: não, nós vamos orar um pouquinho aqui, não custa nada, né? E a oração se estendeu bastante e foi uma grande bênção. Então, aproveitar as oportunidades de oração. Só complementando. Obrigado, pastor, pela contribuição mais uma vez. Alexandre, só um minutinho, por favor, uma pergunta. Pode falar. Aí, eu não sei se o senhor vai entrar nesse campo da questão do discipulado, Uhum. que é o cuidado para com aqueles que já estão chegando, né, principalmente os novos convertidos. Correto. Vai entrar nesse campo especificamente? Eu não entendi, pastor. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? A última frase? Sim. Na questão do discipulado, o senhor vai entrar nesse campo aí especificamente, detalhadamente? Como Ah, disciplinar, cuidado com pessoas. na verdade, quando a gente está falando sobre a parte do crescimento, essas ferramentas que envolvem a ferramenta 6 até a ferramenta 12, elas envolvem já discipulada. O quadrante que mais fala sobre discipulado é o quadrante 3. Então, a ferramenta 6 e a ferramenta 7, ela é que mais envolve discipulado, porque está envolvendo
a formação dos pequenos grupos. Agora, quando a gente fala lá na aula 2, aí o pastor pode retomar também e dar uma olhadinha, mas essa coisa de depois que você já pregou, você começou a aplicar testemunho. Você começou a fazer os desenhos, igual a gente está mostrando aqui, e colocar a pessoa para poder pensar e ilustrar ali a palavra de Deus. E começou a falar sobre batismo, então essa parte aqui já do campo semeado, ela também envolve discipulado. Então, basicamente, os pontos mais fortes de discipulado que tem é da ferramenta 4 aqui até a ferramenta 7. Mas, até respondendo a pergunta do pastor, nós temos a intenção, né, de ter cursos específicos para discipulados. Inclusive, o nosso pastor, o Bispo Valdir, ele tem uma. Na verdade, ele fez o curso de teologia dele e o TCC, né, dele é voltado para discipulado. Ele tem bastante material, já compartilhou comigo sobre esse tema. E se o pastor desejar, eu compartilho também com o pastor um curso específico só para discipulado. Tudo bem, pastor Alexandre? Obrigado. Tá bom, pastor? Ah, então tá ótimo. Então nós estamos aqui agora, né? Chegamos na ferramenta 8. A ferramenta 8 ela fala sobre o círculo saudável da igreja. Então essa ferramenta ela vai envolver a palavra-chave aqui, é a palavra saudável, né? Então, círculo saudável, então como é que a gente pode saber se depois que a gente semeou, encontrou o campo vazio, semeou a palavra, né? Houve o crescimento, formou um grupo, e esse grupo a gente já pode chamar de igreja, né? E quando começou a ter crescimento, a gente precisa fazer a medição se esse grupo que se formou, se essa igreja que se formou, ela de fato ela está sendo saudável, né? Então isso é algo muito importante. Medir a saúde, né, dos discípulos, da igreja, do grupo, né, e daqueles que estão realmente formando o corpo de Cristo, né? Então, falando aqui sobre as duas últimas ferramentas que nós vimos, está falando já, o novo discípulo já foi treinado para compartilhar o evangelho e sabe a importância de fazer parte de um pequeno grupo crescente. Eu sei que isso parece ser um pouco agressivo, a gente fala, puxa, um discípulo acabou de ser discipulado e já vai compartilhar, mas isso é de um modo muito simples, tá? É mais uma pessoa que está naquela é, naquela êxtase, naquela euforia do primeiro amor, né, de ter conhecido Cristo, de falar, nossa, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja e tal. E isso a gente precisa sim motivar, né, que essa pessoa que acabou de se converter, de fato, ela traga um amigo para ouvir a palavra de Deus, mas é óbvio que ela não está pronta para discipular ainda, né? E a ideia de quando a gente fala em fazer um novo discípulo, né, e esse discípulo, né, poder trazer outras pessoas também, a gente já está falando sobre esse ciclo que envolve iniciar um grupo, né, usando as ferramentas que a gente veio aprendendo e basicamente, né, quando a gente fala sobre, né, ovelha gerando ovelha, né, como a gente costuma falar na igreja, há multiplicação, há crescimento. E é muito importante que a gente verifique se esse crescimento está sendo saudável. Tem igreja que cresce muito, mas o crescimento não é saudável. Tem grupos, né, de cristãos que crescem bastante, mas não tem um crescimento saudável. E é necessário fazer uma análise. Essa análise é análise para analisar a igreja, é análise para verificar um grupo de novos convertidos no campo missionário, por exemplo, né, um pequeno grupo em um lar. Basicamente o conceito é o mesmo. Então nós precisamos aprender como que nós fazemos essa não só apenas a análise, o diagnóstico de como que está o crescimento e de como que estão as pessoas, o grupo, mas também quais são as características que vão falar para nós que realmente está sendo saudável ou se não está, né? Atos 2, 38 a 41, né, a palavra ela fala sobre arrependimento. E quando a gente fala sobre uma igreja saudável, o arrependimento ele é pregado como o ponto de partida para entrar no reino de Deus. Então, Jesus já começou pregando arrependei-vos, né, chegado o reino de Deus. João Batista começou pregando a palavra também da mesma maneira, né? Então, arrepender-se dos pecados, né, é o fundamento para a salvação, é o fundamento é, para a demonstração de conversão. E, de novo, o primeiro ponto que foi mostrado na igreja em que
em que ela é saudável, existe arrependimento na igreja. A gente pode olhar às vezes para um grupo assim e as pessoas às vezes é, pecam umas contra as outras, ofendem umas às outras e não se arrependem daquilo, né? Então é muito difícil uma pessoa que age assim, ela ter se arrependido de fato dos seus pecados, das suas falhas e estar vivendo um momento de entrega com Deus. Então a gente precisa saber verificar isso, medir isso, corrigir, discipular com todo o amor que Deus colocou no nosso coração, direcionar para que haja saúde, né? Para que não haja esse tipo de enfermidade espiritual em que não há arrependimento, né, pelos pecados e pelas falhas. Então, esse primeiro símbolozinho que tem aí, está fora do círculo, ele envolve arrependimento. Arrependimento envolve conversão, que é a mesma coisa que mudança de direção, né? É isso que é se converter. Se converter é mudar de direção. E para mudar de direção tem que se arrepender. Numa igreja saudável, há crentes batizados. Então, o batismo nas águas ele é importante. Às vezes, pessoas ficam nas igrejas como ouvintes, ou no grupo ali como, eu sou congregado, colocam até um nome especial, bonito, mas na verdade a pessoa não se decide a batizar, e isso mostra uma enfermidade espiritual. A pessoa está dentro da igreja, ela acompanha os cultos, acompanha os trabalhos, mas não batiza. Então, é algo que precisa ser verificado e curado. Uma igreja saudável é uma igreja que ora, né? De novo, o ponto que o pastor Paulo acabou de colocar alguns minutos atrás, né? A oração, ela é a chave para tudo, né? Se você tem uma igreja e a igreja não tem o hábito de orar, durante os cultos tem pouca oração, né? Não existem cultos ou trabalhos de oração, nem campanhas de oração. E nós percebemos que as pessoas nos lares, elas não oram, não existe relógio de oração, não existe vigília, não existe é, absolutamente nenhum trabalho que é voltado para a oração. Isso é um sinal de fraqueza, um sinal de enfermidade. Então, se Jesus, sendo ele Deus, sendo ele o Senhor, né, e o próprio Filho de Deus, ele ia para o monte para orar, ele se afastava ali para orar, né, deixava os discípulos ali num canto e ia para o outro para poder orar, para poder se angustiar, se humilhar na presença de Deus. Isso é o que mostra a grande necessidade que nós temos de orar e buscar a Deus. Então, a oração para acontecer em todo o tempo. Oração é saúde, né? Para a igreja, oração é saúde para as nossas vidas. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce e se multiplica. Então a gente está entrando nesse ponto que justamente é a base de tudo que a gente está discutindo aqui. Né? Desde lá do comecinho, o mapa relacional, o crescimento, o plantio, o pequeno grupo, a multiplicação, ela é um sinal de frutos, é um sinal de que há saúde, né, na videira, saúde na árvore. Então, tem que ter multiplicação. Se ela não está acontecendo, tem que ser verificado por quê. Né? Uma igreja saudável, os membros têm amor uns pelos outros. Então, existe, às vezes, igreja que vive em pé de guerra e só briga, e só dissensão, discordância, né? O fato é que nós sabemos que Deus não opera. Né? Do jeito que a palavra de Deus diz, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena bens para que vivam em paz para sempre. A gente olha para a palavra de Deus e percebe que união, amor uns pelos outros faz com que venha uma bênção especial da parte de Deus, né? Porque Deus mesmo é amor. E Jesus, do jeito que ele nos amou, do jeito que ele fez por nós, ele nos ensinou, né, a fazer uns pelos outros, a amar uns aos outros. Ele disse: Eu vos amei primeiro, então amai-vos uns aos outros. Né? Então, esse é o mandamento. Né? Voltando de novo ao que a gente falou na ferramenta número 7 de ensinar as pessoas a obedecerem os mandamentos, o mandamento mais importante da palavra de Deus, que quando alguém perguntou qual é o maior mandamento de todos, né? Perguntaram isso para Jesus. Os mestres da lei perguntaram. E ele respondeu claramente que o maior mandamento de todos envolve amor. Né? Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as nossas forças, de toda a nossa mente, nosso entendimento, de todo o nosso coração. E depois o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, o maior mandamento da palavra de Deus envolve amor. Então, se não existe amor, se não existe demonstração de amor dentro do grupo, dentro da igreja, dentro do comportamento do discípulo, então existe uma doença, né? E precisa ser tratada para que se torne é, saudável, para que se torne um grupo saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que louva e exalta a Deus, né? Então acontece muito.
de às vezes a pessoa fala assim, essa igreja é meio desanimada, ninguém dá glória, ninguém aplaude, ninguém... E às vezes aquilo, não, mas é só um costume. Então, de fato, nós temos várias culturas, vários costumes que são diferentes uns dos outros. Mas louvar a Deus e exaltar a Deus, isso aí, olha, é a palavra do Senhor que mostra que quem não faz isso, de fato, está doente. Né? E a gente pode ser curado de uma doença na carne e não ser curado de uma doença espiritual, que é algo que nos impede, são algemas, são barreiras que nos impedem de adorar a Deus. Nós temos a palavra do Senhor mostrando que Jesus curou 10 leprosos, né, no caminho, né? E que foi lá em Cafarnaum, isso. E a Bíblia fala que só um voltou para agradecer. E ele voltou pulando, saltando, dando glória a Deus. E Jesus perguntou: mas não foram 10 os curados? Por que só um voltou para glorificar a Deus? Para dar glória a Deus? Então nós temos que motivar, exaltar a pessoa, motivar a pessoa a exaltar a Deus. Né? Tudo que acontece, olha, aconteceu isso, deu uma coisinha que te fez feliz, deu certo, uma coisa pequena, glorifica a Deus, louva a Deus. A igreja tem que louvar, a igreja tem que adorar, a igreja tem que ter devoção. Né? O povo de Deus, o povo discipulado, o povo que está sendo formado e inserido no reino de Deus, tem que ser motivado a louvar e exaltar a Deus para que tenha saúde. Una iglesia saludable hace memoria constante del sacrificio de Jesús a través de la cena del Señor. Foi esquecido de traduzir esse que estava em espanhol, mas é justamente o que está escrito. Se a igreja for saudável, ela lembra o tempo todo do que Jesus fez, do sacrifício que Jesus fez. Especificamente, nós fazemos isso mensalmente através da Santa Ceia do Senhor. Então, se a igreja não se importa, ou se as pessoas, não, eu faço parte de uma fé, eu tenho fé em Deus, já me converti, já me tornei um discípulo de Jesus, mas eu nem vou na igreja, né? Eu sou desigrejado, alguma coisa assim. Bom, essa pessoa não vai participar da Santa Ceia do Senhor. Ela não vai estar na comunhão com o corpo, então não é saudável. Essa pessoa, embora declare a fé, ela pode até estudar a palavra de Deus e até mesmo orar. Se ela não estiver em comunhão, na Santa Ceia do Senhor, na oração, no partir do pão, né? Como está escrito aí na referência do versículo, Atos 2,42, então não está saudável, está doente, precisa de cura. Uma igreja saudável, ela doa de boa vontade, de coração. Então aqui está falando sobre ofertas, né? As ofertas, elas envolvem especificamente missões, né? A gente está aqui falando de missões, falando de evangelismo, mas se nós não formos movidos a contribuir para missões, a enviar missionários, então talvez não haja a saúde que é necessária ter em nós, e aí vai ser muito difícil a gente conseguir trazer restauração, saúde, cura para alguma pessoa que esteja numa condição de enfermidade espiritual. Então, igreja saudável, grupo saudável, discípulo saudável, é aquele que se doa, é aquele que doa para a obra de Deus e não faz isso por obrigação, por constrangimento, né, que a Bíblia fala para não fazer dessa maneira, porque não seria útil, né, mas faz de Pastor, coração, de boa vontade. Oi, pastor. pastor, lá aqui na Igreja de Deus na Tijuca, no Rio de Janeiro, no Uhum, começo do ano, eu já venho falando com os irmãos para não esquecer que novembro é o mês de missões, uhum. então nós vamos ofertar de acordo com a sua idade, o mês de novembro, Muito bom. fora que já vem arrecadando o ano Uhum. todo, entendeu? Para poder enviar. Agora chega Yes. mês de novembro, é especial. Se tem 70 anos, vai entregar R$ 70. Se tem 20 Muito bom. anos, é R$ 20. E assim sucessivamente. Para mim, foi uma ideia muito boa e os irmãos aceitaram. Amém? Muito bom, pastor, muito bom. Obrigado por ter compartilhado e nós vamos multiplicar, viu? Os irmãos idosinhos vão ficar bravos aí, mas vai ser benção demais. É o desafio, né? É gratidão a Deus para cada. A sua oferta é de acordo com gratidão pelos anos de vida que o Senhor tem dado, né? Então, com certeza, quem doar mais aí nessa campanha, como o pastor fez aí, vai estar mais feliz. Né? Queria doar, era R$ 100, 120, né? Benção demais.
benção demais. Muito bom, pastor. Obrigado por ter compartilhado também essa. Você vê que às vezes uma atitude assim que faz os irmãos sorrirem, né, e tudo, e brincarem na hora de falar da idade aí, faz com que as pessoas de fato abram o coração e quem estiver participando desse tipo de oferta vai estar fazendo de boa vontade, né? Vai estar fazendo com o Pastor, coração para Deus. e tem mais também, tem mais ainda, que eu consigo um botijão que bota gás em carro, um botijão, e a Aham. gente arruma ele ali direitinho, escreve missões, e desde o começo do ano colocar a moeda de um real ali naquele botijão até novembro, finalzinho de dezembro, a gente rasga o botijão e troca em mercado alguma coisa, a moeda, e envia para missões. Glória a Deus. Glória a Deus, Pastor, pastor. Que bênção, que pastor, bênção. Oi, irmã. é o Diógenes, Padre Miguel, Rio de Janeiro. Ô, querido. Aqui, aqui em Padre Miguel, eu como líder, junto com um grupo, Uhum. nós criamos uma algo que vale a pena, que Sim. foi Toque Seu Lanche por um Missionário. E o Uhum. que consiste isso? É simplesmente um cofre onde Uhum. nós entregamos para cada família e essa família trocaria um lanche por missões. Muito bom. E em novembro não, agora em outubro, nós recolheremos esses cofres de família, de cada família, e assim nós apoiaremos missões aqui em Padre Miguel. Isso vale muito a pena. Que E a bênção. igreja toda está se mobilizando para fazer missões. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Diógenes. Obrigado por ter compartilhado. É isso aí. E até o que o irmão falou, finalizando agora, né? A igreja toda está se mobilizando, as pessoas estão se mobilizando, né? Essa palavra ela é muito importante, porque envolve movimento, né? Alguém está se movimentando para fazer missões. E para se movimentar precisa disso, precisa de liderança, precisa de pessoas que impulsionam, né? Que motivam, que vão à frente, né? Da batalha e colocam as pessoas para poder trabalharem juntos, né? E fazer acontecer. Obrigado por ter compartilhado essa coisa de fazer os Pode. cofrinhos ali e dividir, né? Eu também gosto bastante desse tipo de trabalho. Já trabalhei com os cofrezinhos daqueles de plástico pequenininho. A gente percebeu que entregar esses cofres para crianças é onde mais você consegue ofertas para missões, porque eles enchem muito rápido o cofre e fica uma coisa muito interessante. Agora, o desafio maior aqui é as igrejas terem o cofre igual do Pastor Paulo ali, que já é logo um botijão É, daqueles de gás ali. É forte, hein, pastor? moeda de um real, tem que colocar. E Diógenes aí é o meu liderado. Eu estive lá pregando lá em Padre Miguel. Ah, já é junto ali, olha que bênção. Pertinho. Glória a Deus. Uma bênção ao seu irmão Diógenes aí, pastor Paulo, trabalhando juntos aí. É isso aí. Sempre motivando. E eu falo assim para vocês, tendo a oportunidade, se vocês puderem, compartilhem, manda lá no grupo, tirou uma foto, alguma coisa, compartilha lá, porque só o que vocês falam, né? Ó, a gente fez assim, fez de tal maneira, nós movemos, nós nos movemos aqui como igreja para missões da maneira X, simplesmente outra pessoa por ver acontecer faz igual, começa, puxa, eu também vou fazer, puxa, eu gostei da ideia, nossa, nós vamos também fui inspirado da mesma maneira para repetir para multiplicar essa ação, né? Então, vamos juntos nessa também. Deus abençoe por terem compartilhado. Foi muito bom ter ouvido esses detalhes que tem tudo a ver com comissões, com o que a gente está falando aqui. Depois, uma igreja saudável é uma igreja que é construída sobre os ensinamentos apostólicos do Novo Testamento. Então, claro que para nós, né, a palavra de Deus, a Bíblia,
De Gênesis até Apocalipse, ela é toda a palavra de Deus, mas a nossa regra de conduta, né, ela envolve os ensinamentos apostólicos, que é o Novo Testamento. A nossa regra de fé e prática é o Novo Testamento, né, e o ensino do Novo Testamento. Nós não praticamos, né, nenhum ritual do Antigo Testamento e nada daquilo que realmente ficou na época da lei. Né? Nós vivemos a época da graça, mas nós temos a palavra de Deus como toda a Bíblia. Né? Então a igreja é saudável, o povo que é saudável, o departamento, né, que é movido de modo saudável em missões, ele é construído com base na palavra de Deus. E uma igreja saudável, um povo saudável, discípulos saudáveis, eles têm líderes que são espirituais. Então, estou até mostrando aqui o bonequinho aqui com o cajadinho na mão. O pastor, né, a princípio, líder de célula, líder de pequeno grupo, todos são pessoas que lideram, né, os seus discípulos, né, que na verdade são discípulos de Jesus, mas que o Senhor confiou nas nossas mãos para que nós possamos liderar. E é muito necessário que o líder seja alguém espiritual, porque do contrário, né, não haverá muita esperança para que o discipulado ele possa se desenvolver ou crescer espiritualmente. Então, espiritualidade, busca, vida de oração, vida com Deus, é básico para alguém que quer ser líder, pastor, líder de missões, líder de ministério. É muito necessário ter essa comunhão profunda com o Senhor. Depois que a gente percebeu que todos esses pontos que a gente apontou aqui, que caracterizam, né, um grupo saudável, uma igreja saudável, a gente pega esse círculo que foi tracejado inicialmente, simbolizando falhas, né, simbolizando que falta sempre alguma coisa, e quando a gente percebe que todos esses elementos estão sendo aplicados na vida de uma pessoa, na vida de um discípulo, ou de um grupo, ou de uma igreja, então nós fechamos o círculo, simplesmente completamos colocando aqui o círculo agora com uma linha contínua. Só um minutinho, irmãos, por favor. Então, o que a gente tem como frase aqui, né? Quando a gente tem todas essas práticas saudáveis, né, a gente pode de fato perceber que o círculo ele fecha, né? A gente conseguiu colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, né? Então, o novo discípulo, ele está aprendendo a viver e praticar a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensinou. Ao mesmo tempo, nós conseguimos ter a percepção, dar um diagnóstico ali de que houve cura espiritual, de que houve transformação, seja de um indivíduo, seja de um grupo, mas que todos esses elementos de fato estão sendo aplicados. Então, de novo, eu olho para esses elementos aqui e, sendo também um ser humano frágil como qualquer outro, eu busco fazer a autoavaliação, a autoanálise, verificar onde posso melhorar, assim como os irmãos também façam o mesmo, e aí os nossos discípulos vão seguir na mesma direção. Nós vamos estar plenamente capacitados para poder discipulá-los. Então, essa aqui foi a ferramenta número 8. Eu vou compartilhar com vocês aqui a ferramenta número 9, que é a última ferramenta. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a ferramenta 8 ou qualquer ponto anterior, também fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. E agora nós chegamos na ferramenta número 9. O total são 12 ferramentas, né, que estão dentro desses quadrantes, e essa página que aparece em todas as lições, né, em todas as ferramentas que a gente está estudando, é a página principal, que ela mostra as 12 ferramentas e mostra os 3 tópicos principais, né, que envolve visão, caminho e as ferramentas em si. Então, sempre mantenham em mente que esse material está todo por escrito, ele está todo compartilhado, não apenas os slides, mas a apostila. Então, se tiverem a oportunidade de imprimir, de guardar, façam isso com carinho,
porque Deus vai preparar grandes coisas para que nós também, que estamos aprendendo aqui, possamos não apenas discipular, como nós já estamos fazendo, mas que a gente possa também multiplicar o treinamento para outras pessoas e para ministérios, né, de missões que nós somos líderes, que não puderam participar aqui do grupo. Ah, poxa, eu não queria assistir pelo vídeo, o que eu queria mesmo era ter uma aula, uma discussão ao vivo. Nós temos condição de aplicar o treinamento. Então a ferramenta 9 agora, ela se chama Guia da Mão Esquerda. Olha só, eu gosto bastante dessa metodologia em que a gente usa folhas, símbolo, quadrantes, diagramas, todo esse tipo de coisa. São coisas que. Peraí, só um minutinho. São ferramentas que ajudam a gente a lembrar, né? Ajuda a memorizar. Então aqui, quando nós temos o guia da mão esquerda, ela é simples. Olha o que a gente tem que fazer. Colocar a mão numa folha, desenhar no contorno da própria mão, vai ter uma mãozinha aí desenhada. E aí, depois que a gente fez essa primeira etapa, a gente vai usar cada dedo da mão para falar, para colocar um tema que é uma pergunta relacionada à igreja, né? Então, começando aqui da esquerda para a direita, né? Quem é a igreja? São perguntas que a gente precisa responder para que a gente possa conduzir, seja a igreja, seja um único discípulo, seja um grupo de discípulos. Né? Quem é a igreja? O que a igreja faz? Então a gente precisa refletir sobre isso, não apenas no nosso trabalho como discipuladores, mas nós como igreja também, né? Onde a igreja se reúne, quando a igreja se reúne e por que a igreja se reúne. Então envolve o agrupamento de pessoas e é isso que na verdade é a igreja, né? A igreja não é parede, não é o templo em si, mas a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Então, para responder as perguntas e a gente refletir sobre isso, refletir sobre o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, o que, que nós somos e como deve ser o grupo de liderados que a gente está formando, né, para fazer parte e integrar o corpo de Cristo. Então, primeira pergunta: quem é a igreja? Né, quando a gente olha para Atos 2, 36 ao 47, eu peço sempre que os irmãos abram, né, e leiam. Os trechos são um pouquinho maiores, então eu não vou ler o trecho todo aqui, vai estar só o sentido dele, mas meditem com calma, façam. Cada vez que você vê uma referência bíblica, leia ela na íntegra, quando você estiver estudando a apostila. Mas na primeira pergunta aqui, quem é a igreja? Né? São os crentes que de fato se arrependeram e foram batizados. Então, quem é a igreja? A resposta é salvos. Né? E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, será salvo. Então está aqui, quem é a igreja? Crentes que são arrependidos e estão batizados. O que que uma igreja faz? Né? O que faz a igreja? Né? Aí a referência, que está também em Atos 2, 36, 47, o círculo saudável da igreja. Então foi aquilo que a gente viu no círculo, né? Mostrando na ferramenta anterior. Né? A gente é capaz, nós somos capazes de medir o que que a igreja tem que fazer para ser igreja e para poder ser chamada de igreja saudável. Para um discípulo ser discípulo e ser saudável. Para o seu grupo, o pequeno grupo, ele ser saudável. Então é necessário que ele faça algumas coisas e isso está lá naquele círculo da saúde dos discípulos. Onde que a igreja se reúne? Isso é uma coisa muito interessante, porque a resposta para isso está em qualquer lugar. Né? E tem as duas referências bíblicas aqui, três referências na verdade. Né? A igreja, de fato, ela se reúne em qualquer lugar. Pode ser no templo, pode ser numa casa, e quando a gente para ouvir os testemunhos de missões e que acontecem ao redor do mundo, a gente percebe que pessoas fazem, né, de uma caverna a igreja, fazem de um esconderijo a igreja, debaixo de árvore, praça, né, todo lugar onde o povo de Deus se reúne, onde pessoas se reúnem e colocam em prática aquilo que nós vimos, né, que é o louvor, que é a adoração, que é a oração, que é a comunhão. Ali existe uma igreja, né? Esteja num abrigo, esteja num local aberto.
quando que uma igreja se reúne? Né? E aí está aqui, ó, em qualquer momento. Né? Então, assim, existe um momento certo para a igreja se reunir? Nós temos um ritual em relação a isso? Não. Qualquer momento. Se a Bíblia diz, né, Jesus ele disse assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, o conceito de igreja é justamente isso. Né? Se a gente se reunir, começou a falar no nome do Senhor, se reuniu no nome dele, consagrou aquele momento em oração a Deus, né? Então o Senhor já está fazendo parte daquele momento, já se tornou, a igreja já está formada. Né? Quando eu estou conversando com alguém, seja um amigo cristão, seja alguém que está sendo discipulado, e eu falo, vamos orar junto e pedir que o Senhor faça parte desse momento, e eu sempre menciono essa palavra, ó, de acordo com a palavra de Deus, Jesus está aqui agora, nós não podemos vê-lo, nós não podemos olhar para ele aqui ou tocá-lo, mas nós podemos saber pela fé que nós temos que ele está aqui. Porque ele prometeu e ele não pode mentir. E a partir daquele momento, dois ou três reunidos, se formou a igreja. Então, por que que a igreja se reúne? Para glorificar a Deus e para que se animem uns aos outros. Então, o objetivo da igreja estar juntos, de nós não sermos desigrejados e nós não ensinarmos as pessoas a serem desigrejadas, é a, a instrução na palavra de Deus que nós temos que formar um corpo de Cristo e entrar em comunhão. Então, muitas vezes a gente prega o evangelho, discipula uma pessoa e ela fala assim: ah, mas eu não sou de igreja, né? Eu me converti e tudo, gostei, vou servir a Deus, mas eu quero servir a Deus em casa, sozinho. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Nós temos que lutar contra esse tipo de atitude, né? A igreja, ela se reúne para a glória de Deus e se reúne para o bem comum do corpo de Cristo, para o bem comum dos irmãos. Então, quando a gente pega aqui, ó, essa ferramenta que é o guia da mão esquerda, é, e a gente aplica ela na formação de novos discípulos, né, que estão aprendendo ali os conceitos elementares, né, os conceitos básicos, que eles precisam saber sobre o que que é uma igreja, o que que é uma igreja saudável, né, e ao mesmo tempo tenha um preparo ali para formar um pequeno grupo que também seja saudável, que também seja capaz de promover crescimento e multiplicação. Então, a gente já tem em mente o conceito do porquê. Eu sempre tenho em mente que quando a gente faz qualquer coisa, a gente tem que perguntar o porquê. Por que que eu faço o que eu faço? Né? Por que que eu não faço as coisas que eu não faço? Né? Se a gente começa a fazer essa pergunta para nós mesmos, essa autorreflexão, a gente começa a mudar de atitude em muitas coisas. Né? Então, a mesma coisa quando a gente faz perguntas, né? Ferramentas que envolvem, faça 5 perguntas, nós temos 5 dedos nas mãos e vamos fazer 5 perguntas voltadas para a igreja, para o corpo que está sendo formado, para os discípulos que foram formados através de um trabalho missionário. Então, nós estamos usando uma ferramenta com base bíblica para poder tratar aquele grupo de discípulo que foi criado. Então, fazer as perguntas é importante, obter as respostas é mais importante ainda. Quando a gente olha agora aqui para o quadrante que a gente está discutindo da ferramenta 9, nós podemos ler aqui, ó, a frase que foi deixada, né? Agora que você é um novo discípulo, você está treinado, retorna ao campo vazio e cada um de vocês encontra uma pessoa de paz e se repete o processo. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, né? Alguns são trazidos para o centro porque realmente demonstraram a capacidade de liderança, então você pode promover liderança de grupos, liderança de pessoas, mas algo que realmente foi colocado aqui, e eu não sei se foi na nossa primeira sessão ou foi na segunda, mas o pastor Paulo ele apontou com muita propriedade, né? Existe um cuidado, né? Isso não pode ser feito de modo desordenado, né? A gente imaginar que alguém começou esse ciclo, foi discipulado, acabou de ter os conhecimentos básicos da palavra de Deus, a gente já coloca ele para discipular. Não é o ideal, isso realmente não há sabedoria. O que a gente pode e deve fazer é, no máximo, né, colocar essa pessoa para motivar outros, para que se aproximem do corpo de Cristo, para que venham, para que façam parte e aprendam juntos, né, e sejam discipulados juntos, mas que não seja um discipulador ainda,
até porque nós mesmos que estamos reunidos aqui nessa noite, nós estamos nos preparando para fazer missões, evangelismo, crescimento de igrejas, e nós somos pessoas que, muitas, né, como eu, já nasceu no Evangelho, outras que têm muitos anos de Evangelho, pastores, ministros, e nós estamos aprendendo, né, técnicas e ferramentas com base na palavra de Deus para serem aplicadas. Então nós não podemos, de fato, expor, né, um novo discípulo a uma batalha espiritual tão ferrenha, né, a qual é necessário que a pessoa tenha experiência com Deus, experiência na fé, para poder enfrentar, que é o nosso caso de nós que estamos aqui, né? Já estamos preparados, nos preparando a cada dia para poder avançar. Essa foi a ferramenta número 9. Agora nós temos a ferramenta 10, 11 e 12, mas ela vai fazer parte da próxima sessão. Então eu queria deixar aqui um espaço em aberto para os irmãos comentarem ou fazer alguma pergunta, ou compartilharem algum testemunho, ou qualquer coisa que vir ao coração que vocês gostariam de falar. Por favor, fiquem à vontade nesse momento. Um de cada vez, para não precisa ter briga. Quem vai falar primeiro? Os que não falaram ainda, olha só, tem 8 pessoas aqui. Só falou o pastor Paulo e o pastor Klemer. Podem falar alguma coisa, comentar, não precisa ter vergonha. Viu, pastor? A experiência de vida, ela tem um peso muito grande na questão do discipulado do evangelismo, na questão de conquistar uma para Cristo, a experiência de batalhas, né, experiência, eu digo, batalhas humanas, experiência de um encontro com Deus, realmente. Então, os testemunhos, digo assim, são combustíveis, né, para que a gente anime, né, aqueles que estão chegando, e que para a gente mesmo também ter esse ânimo, né, esse combustível para impulsionar a gente a pregar o Evangelho de Deus. Eu creio que todos já são bem experimentados. Eu creio que nós vamos ter aí grande ganho no reino de Deus com as nossas experiências, tanto como ministros, né, da palavra, como líderes, como, como pessoas cristãs, como cidadão também secular. Então, tudo isso vai criar assim, de você um misto de elementos que vão fazer com que a gente consiga conquistar uma para Cristo, né? Paulo ele nos diz em outro momento, ele diz que é para nós sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, né? Então isso muito interessante, essa questão de assemelhar, né? Ou de se espelhar em alguém. Então as pessoas vão querer se espelhar na gente, elas se espelham. Senhores, nós que lidamos com pessoas, as pessoas gostam de se espelhar na gente, principalmente quando a gente é um bom cidadão e quando a gente é cidadão do céu, principalmente. Então, essas ferramentas, né, nos empolgar e nos motivar e fazer com que a gente ande, né, realmente não fique apenas recebendo muitos ensinamentos, né, creio, né, que são excelentes demais, mas nos impulsiona para que a gente possa cumprir o ídolo de Cristo Jesus. Né, e com isso nós carregamos em nós, creio aí, esse exemplo, né, de cristão, exemplo de ministério, como já repeti, exemplos que temos dentro da família, principalmente quando formos criar, então, pra, né, aquele líder, aquele que vai liderar, vai ser muito diferente, como o pastor Paulo falou aí, da questão do anfitrião não encher a casa de crentes, mas que o anfitrião traga pessoas da família ou pessoas que ainda não são crentes, e nós, como coordenadores que vamos estar supervisionando isso, ou ajudando, colaborando com ele, nós temos que fazer com que eles sejam nossos imitadores, né? Transmitir aquilo que nós somos realmente. Né? Claro, não sermos dono dele, mas fazer com que
formatar, então formar uma personalidade e um caráter dele assim como nós somos. E não ser donos deles, né? Claro, de forma alguma. Mas eu não demais para conquistar pessoas para o reino de Deus. Amém? Isso é meu pastorzão. Amém, pastor. Muito obrigado. Não, é justamente isso mesmo. E o papel de motivar, né, o papel de estar à frente, de ser exemplo, não é fácil, né? Então, às vezes as pessoas, tentando ser humildes, elas costumam falar assim: ah, eu não sou exemplo para ninguém. Não, não, nós temos que falar que nós somos exemplo. O que nós temos aprendido aqui é que nós temos que ser exemplo, né? E o nosso exemplo, a nossa conduta, né, a nossa vida com Deus, vai atrair outras pessoas para que também queiram viver esse evangelho que nós vivemos, né? Queiram viver esses momentos que nós compartilhamos com eles, né? Então, é muito importante, de fato, né, que a gente possa, como o pastor falou, achei muito interessante, né? Nós somos cidadãos aqui na Terra, mas nós também nós somos cidadãos dos céus. Então, isso é Bíblia, né? A Bíblia própria ela diz que a nossa pátria ela não é aqui, nós somos como embaixadores de Cristo, né? Representamos o céu e o reino de Deus aqui na Terra, né? Então, é, é muito importante que nós venhamos cada dia lapidar a nossa postura, a nossa imagem, né? Para que diante do mundo a gente venha brilhar, né? Nós não temos arrogância alguma de nos achar melhores do que ninguém, mas nós temos que fazer o que o Senhor Jesus ele ensina, né? Uma luz, ela precisa brilhar, né? Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, mas pelo contrário, põe em lugar alto para que brilhe e para que haja luz em toda a casa. Então, do modo como o pastor falou, é justamente como tem que ser, né? Nós temos que ser canais de bênção na vida de pessoas, né? E quando a gente nem percebe, nós já estamos discipulando pessoas, nós já estamos aplicando técnicas que são para poder trazer pessoas para perto de Cristo, né? Eu até compartilho com vocês, eu estava eu cheguei na empresa, né, para tomar café de manhã. Difícil é um dia que eu tomo café lá, geralmente eu tomo um café em casa, só um café. E não como nada, pão, assim, não tenho costume de comer de manhã. E eu fui, vou comer um pãozinho hoje. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa no refeitório e ela virou para mim e falou: Você, posso fazer uma pergunta, senhor? Pode? Você é crente, né? Na hora, eu já respondi com glória a Deus. Falei: Glória a Deus, meu irmão, você tá vendo a luz de Cristo na minha vida, né? E ela já se alegrou e tal. E ali passou um momento e tal. Eu falei: Eu quero compartilhar uma coisa com você. Eu fui e compartilhei o vídeo do Enzo quando ele nasceu, né, que a gente colocou lá no YouTube, só para a igreja ver mesmo, né, os testemunhos, ele ali operando e eu acreditando que ele ia sair daquela situação. E depois, quando eu subi para o departamento, e aí na hora do almoço, conversei com dois colegas que não são crentes, e eles, né, conversando e falando que, olha, tem uma amiga lá no refeitório e tal. Eu lembrei que eu mandei o vídeo para ela, eu falei: posso mandar um vídeo do meu filho para vocês? É o que Jesus fez na vida deles, e comecei a falar de Jesus para esses dois jovens que estavam lá, que são estagiários. E aí mandei, depois de noite eles me responderam: Nossa, que lindo, glória a Deus, emocionante, né? E eu fiquei pensando, falei: Pronto, eu compartilhei um vídeo de testemunho do meu filho, o Evangelho, e a mão de Deus, o poder de Deus está sendo compartilhado. Então, eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo, depois vocês glorifiquem a Deus pela vida do Enzo também. E compartilhem com quem vocês quiserem também o que o Senhor tem feito na vida dele. Então, não deixe de usar. Mais uma ferramenta alguma, algum material que você tenha, uma mensagem de WhatsApp, tudo que você mover, né, para poder fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, é ferramenta e é ferramenta útil para ser usada e para ser efetiva na mão de Deus. Maravilha, nosso irmão Diógenes colocou aqui uma mensagem. Por favor, envie o link com as outras aulas e a apostila. Tá bom, pastor, meu irmão, nós vamos mandar no grupo. Vou até confirmar se você está no grupo, mas acho que sim, você está, Diógenes Ferreira Felizardo, tá? Nós vamos compartilhar lá no grupo. Se não compartilhar hoje ainda, aí você cobra a gente, tá bom, meu irmão? Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão nós vamos orar para concluir essa etapa. Pai, Senhor, meu irmão. Amém. A paz do Senhor, Leandro. Tudo bem? Como é que você está, Pai, meu Senhor, irmãozão?
Graças a Deus, tudo Amém. tranquilo, né? Pai Senhor a Graças a todos aí. Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo que eu achei muito, assim, engraçada, mas que a gente vê que é Deus na vida da gente, né? Toda a honra, toda a glória é para Ele, não é para gente, é para Ele. Eu levei meu carro para consertar, duas tal, e a moça lá que atende, ela é assim, ó, bem comunicativa. E aí eu conversando com ela, tal, levei a primeira vez, consertei o carro, aí passou mais uns 10 dias, quebrou o carro de novo uma outra coisa, que não era a mesma coisa que tinha estragado, e eu voltei de novo na oficina lá. E aí ela perguntou para mim, ela falou assim, nossa, que engraçado, você vem trazer o carro para consertar, eu não vejo você com a cara amarrada, como as pessoas que vêm aqui, você parece que está feliz porque trouxe o carro para consertar. Eu falei, não é que eu sou feliz, eu sou salvo. Então, para mim, o carro é só uma ferramenta de trabalho. E ali eu consegui falar de Deus para ela, entendeu? Através de um comentário que ela fez comigo. Quer dizer, Uhum. ela viu que eu não tinha me abalado de eu ter levado o carro 2 vezes em um mês para consertar, entendeu? E eu achei muito assim interessante a forma que Deus deu abriu uma porta para a gente poder falar do amor dele, né? Para falar do tanto que o bom que ele faz na vida da gente, com gracioso, entendeu? Então foi um negócio assim, uma coisa que eu achei. Depois eu fui pensando, eu falei, caramba, como Deus é tremendo, né? Deus abre uma porta onde você não imagina. Quer dizer, só para eu ter tratado ela assim, às vezes com um ar de um pouco mais de brincadeira, né? Não tá chateado porque o carro tá quebrado, abriu uma porta para mim poder falar do amor de Deus para ela. Que benção, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado por ter compartilhado. Isso é um testemunho de evangelismo, né? De oportunidade, como você chamou, de porta aberta, né? Para que a gente possa falar de Jesus. Então é isso, né? A nossa conduta. Não é fácil você estar passando por um problema, uma dificuldade, mesmo, né? Tá lá consertando o carro. Geralmente a gente está estressado, está com dor de cabeça por conta disso. Mas também nós podemos, pela graça e misericórdia de Deus, pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente possa ter paz nesse momento, né? Poxa, eu vou ter que resolver, Deus vai preparar o recurso, vamos pagar, e daqui a pouco o carro tá aí, tá legal, consagrado ao Senhor, como os nossos bens são, né? E a partir daí, como você falou, você é muito brincalhão mesmo, né? E quando a gente fala sobre você aqui, Araceli e eu, a gente sempre fala a mesma coisa. O Leandro é o alto astral, ele faz todo mundo rir, tem alguém triste, ele faz a pessoa ficar bem, faz a pessoa dar risada. E você é assim mesmo, e isso também é um dom de Deus, é o dom, né, de motivar, dom de exortar. Então, usa bastante isso que Deus tem colocado na sua vida, né, para poder, de fato, animar as pessoas. Né? Viu alguém estar desanimado, não estar bem, mostra realmente que servir a Deus vale a pena. Obrigado e parabéns Amém. pelo testemunho. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus todos aí. Amém, fica com Deus. Então vamos orar então, eu vou parar aqui a gravação e a gente faz uma oração para terminar, tá bom? Só um minutinho, deixa eu só